Muito bem, que sábado maravilhoso, que bom que você está na casa de Deus, feliz sábado. Você que está nos assistindo aí também pela internet, seja bem-vindo. Temos aí sempre muitas visitas. Eu fiquei sabendo que nós estamos tendo a visita de um grupo de Joinville. Está aí uma excursão, né? Deixa eu ver onde é que estão esses irmãos de Joinville. Pode levantar a mão? A gente tem alguns aqui. Ah, lá, no segundo balcão, bastante gente. Vamos dar uma saudação, igreja, para esse pessoal que está nos visitando? Sejam muito bem-vindos, viu? É muito bom a gente estar na casa de Deus. Eu estou muito feliz, faz tempo que eu não tinha o privilégio de poder compartilhar a palavra aqui no sábado pela manhã. Eu lembro que a última pregação que eu fiz no sábado foi no dia 1º de julho, né? Daqui uma semana ia completar 5 meses que eu não vim aqui no sábado de manhã. E alguns às vezes pensam, cadê o pastor Adriano? Mas eu estava por aí, envolvido em visitar as pessoas, fazer treinamento, também dar estudos bíblicos, enfim, estamos aí envolvidos na igreja. Então estou muito feliz por estar aqui de volta e poder nessa manhã compartilhar a palavra de Deus com vocês, estudar a Bíblia com vocês nessa manhã. Estou tão feliz que até eu disse, quer saber, hoje eu vou topar o desafio de contar a história para as crianças. Eu não sou muito dessa área, eu deixo sempre mais para minha esposa, mas eu quero convidar as crianças para virem aqui à frente para nossa história das crianças. Cadê as crianças? Tem uma coisa bem legal para mostrar para vocês aqui. Podem vir aqui, sentar aqui na frente. Isso, podem sentar aqui mesmo, de frente para mim. Como tem criança bonita nessa igreja, hein? Menino, menina, só tem gente bonita, hein? Olha só. Podem vir. Muito bem, crianças. Tem mais crianças ainda? Podem vir. Isso, assim tá bem legal. Fiquem assim nessa meia lua, que eu tenho um negócio bem legal para mostrar para vocês aqui. Os meus filhos também, graças a Deus, saíram bonitos. Eu olho e digo assim, poxa, Deus teve misericórdia de mim, né? Então Deus teve misericórdia de todo mundo aqui, né? Com essas crianças bonitas. Crianças, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês, que é muito importante para a nossa vida, corrompe assim muitas pessoas, mas é muito importante, a gente gosta disso, né? E eu tenho aqui na minha mão para mostrar para vocês. O que é isso aqui? Hã? Dinheiro. Todo mundo reconhece isso aqui fácil, né? Só que esse aqui não é qualquer dinheiro, olha só, é uma nota de dinheiro que não é aqui do Brasil, é da Polônia, olha só. Uma nota de 500, eu não sei como que é o nome da moeda lá da Polônia, mas é bastante dinheiro. Eu tenho uma outra nota aqui, menorzinha, bem diferente, olha só, que é da China. Olha só. Esse aqui, olha, eu não consigo nem as letras, nem consigo identificar aqui. E eu tenho uma outra, pequenininha, olha só. E essa aqui é da Rússia, lá de longe. Uma nota de dinheiro da Rússia. A gente sabe que com dinheiro a gente compra bastante coisa. A gente consegue comprar brinquedos, fazer viagens. Mas além das notas, das cédulas, nós temos as moedas, né? E eu tenho uma moeda aqui para mostrar para vocês. Essa moedinha pequenininha é uma moeda americana. Eles chamam de quarter. Quase que seria os 25 centavos para a gente, né? E tem essa outra bem pequenininha aqui, ó, que eles chamam de, como é que é mesmo? Penny, que é aquela de 1 centavo. Olha só, bem pequenininha. As moedas, elas não valem muito, né? A gente não consegue comprar muita coisa com moeda. Mas é para dar assim de esmola no sinaleiro, ou lá no mercado, colocar naquela maquininha, né, que a gente gira e sai ali o brinquedinho. Então moeda a gente não usa para muita coisa, não tem tanto valor. Mas tem gente que gosta muito de moeda. Os colecionadores. Você já viu um colecionador de moedas? Tem gente que tem muitas moedas. Eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês. Essas aqui são dos Estados Unidos. Mas olha na tela aqui. Acompanha contigo. Essa aqui é uma moeda de $1 australiano. Ela tem um canguru ali que é o símbolo, né, da Austrália. Tem uma outra moeda para mostrar para vocês. Essa aqui é uma nota também, é uma moeda de $2 do Canadá. E ela tem um urso polar ali no meio, bem legal, né? Que também é símbolo do país. Tem outra. Essa é uma moeda de 50 pesos mexicanos. E ela tem uma águia ali bem bonita, que é símbolo do país também. A próxima moeda, para mostrar para vocês.
Essa aqui é uma moeda de Israel. Eu não sei o valor dela, mas ela tem um lírio ali desenhado, né, em alto relevo na moeda, que é uma flor bem bonita que dá lá em Israel. A próxima, essa é uma moeda da Índia, chama rúpia, né, e ela tem o desenho ali de dois trigos ali, né? Duas sementes ali de trigo. A próxima, e essa, quem conhece? Todo mundo, né? Essa é a moeda brasileira. Foi uma versão aí feita para as Olimpíadas. E a próxima que eu quero mostrar para vocês é essa aqui. Quem sabe que moeda é essa? Essa moeda é bem antiga, não é da nossa época. Essa moeda era usada na época de Jesus. E ela se chama dracma. Vocês sabiam que Jesus também é um colecionador de moedas? Na Bíblia, lá em Lucas 15, tem a parábola da dracma perdida. Vocês lembram? A história conta que uma mulher perdeu uma moeda dessas ali dentro da casa dela. E ela ficou desesperada, porque a moeda era muito importante. A história diz que ela procurou de todos os jeitos, tirou ali os móveis, arredou todos os móveis que tinha dentro da casa, tirou o tapete, fez assim uma busca intensa até que ela achou a moeda. E depois que ela achou a moeda, o que ela fez? Fez uma festa, né? De tão feliz que ela ficou. Essa parábola mostra o quanto Deus ele nos ama, o quanto Deus se importa com a gente, né? Ele gosta da gente tanto como um colecionador gosta de uma moeda, só que muito mais, porque Jesus morreu por nós na cruz, certo? Ele morreu por nós na cruz, e quando uma pessoa se afasta de Deus, ele faz de tudo para buscar ela. E quando ele encontra essa pessoa, ele faz uma festa. Hoje a gente vai ter uma festa aqui, nesse tanque batismal, porque Jesus achou algumas moedinhas que estavam perdidas. Vocês conhecem alguém que vinha à igreja e que hoje está afastado, não vem mais? Jesus ama essas pessoas. E a gente pode ajudar ele, né, a chamar essas pessoas. Vocês sabiam que hoje à noite a gente vai ter um programa chamado Reencontro, para pessoas que estavam afastadas da fé? E eu quero fazer um desafio para vocês. O que vocês acham? Vocês convidarem um amigo para vir hoje à noite, para a gente ter um programa bem bonito e conseguir alcançar o coração de algumas pessoas que se afastaram de Deus. Quantos topam o desafio? Levanta a mão. Que Deus abençoe. Todos nós aqui somos uma moedinha e Deus ama muito a gente, a ponto de dar a vida dele na cruz por nós. Deus abençoe, crianças. Vamos voltar lá para o papai e para a mamãe. Muito bem, mas eu não quero dar só esse desafio para as crianças. Eu também quero desafiar você. Nós estamos aí faz tempo já falando desse reencontro, né? Está aparecendo aí nas mídias da igreja, nos anúncios aqui no sábado pela manhã. E hoje à noite nós vamos ter um programa muito especial. Foi preparado aí um filme chamado Escolhas, especialmente para esse programa pela nossa sede lá em Brasília. E nós vamos ter algumas partes muito interessantes. Em especial, nós vamos ter a presença de alguém que está vindo pela primeira vez aqui, conhecendo a Igreja Central, e que é cantora da Novo Tempo, que é a Cíntia Alves. Eu queria chamar ela aqui para vocês conhecerem. Eu sei que ela já cantou uma música, mas vem aqui para vocês conhecerem a Cíntia. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem. Privilégio ter você aqui, viu? Nossa, a gente que agradece aqui. Deus seja louvado. Amém. Oi de novo. Tá? Ela cantou agora há pouco, né? Mas apresentando ela oficialmente. Sei que você não está sozinha aqui, você veio com alguém, não, né? Não, tô com o marido ali. Deixa Nelson. Eu ver aqui. Levanta. Como que é o nome do esposo? Nelson. Nelson. Seja bem-vindo também, viu, Nelson? Ele acompanha ali no instrumento. Como que foi a viagem? Foi boa? Bem, graças a Deus. Estão te tratando bem aqui? Com certeza. Muito bom. Legal. Eu sei que a Cíntia ela tem um testemunho assim muito poderoso, né? Você é cantora hoje da Novo Tempo, gravou alguns CDs. E eu sei que você tem uma história bem bonita, né? O que você fazia antes de conhecer a Jesus? O que você ocupava a sua vida? No que você trabalhava? Como que era? Eu era cantora secular. Já era cantora? Já cantava em trio elétrico, cantava em bandas.
Então você é da Bahia, né? Sou de Salvador. Salvador, a Não terra parece, né? Mas eu sou de Salvador. Então, lá na terra do carnaval, você cantava em trio elétrico. É. Imagina só a transformação. Queridos, então é o seguinte, eu não vou fazer mais perguntas, porque hoje à noite ela vai contar aqui o testemunho dela. Eu sei que tem fotos e vai cantar pra gente. Vai ser um testemunho, um programa muito poderoso. Mas eu queria que você cantasse uma música pra gente, Ok. para dar uma palhinha e para preparar o nosso coração aí para a mensagem também. Amém. Ensina-me o teu caminho e não te separes de mim. Sê o meu porto seguro, habita no meu coração. A tua presença transforma o ser que se entrega a ti. Tu és real como o vento, como o brilho do sol. Ensina-me o teu caminho e não te separes de mim. Sê o meu porto seguro, habita no meu coração. A tua presença transforma o ser que se entrega a ti. Tu és real como o vento, ele é como o brilho do sol. Senhor, grande és tu, não há outro igual, poderoso Rei, o autor
Amém? Amém, obrigado, Cíntia. O programa vai ser hoje às 19h30. Com certeza você conhece alguém que você pode convidar, que você pode trazer. O programa vai ter aí 1h30 de duração. Então venha, com certeza vai ser uma grande bênção. Vamos abrir a Bíblia então? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 20. Verso 18 a 20. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 até o verso 20. Vamos orar, pedir a bênção a Deus pela leitura da palavra. Pai querido, vamos abrir agora a tua Bíblia, já temos ela à nossa frente. Sabemos, Pai, que é o Senhor falando, mas isso passa pelo filtro, Senhor Deus, do ser humano e do nosso ouvido. E isso é muito falho, isso é muito pecador, às vezes vem distorcido, às vezes perdemos a atenção, às vezes não nos importamos. Mas nessa manhã eu quero pedir, Pai, que não apenas acompanhe o processo da chegada da Bíblia, como o Senhor já o fez, mas também a transmissão e a recepção, para que sejamos todos aqui envolvidos pelo Teu Espírito Santo, pelo poder do céu, e que de alguma forma o Senhor fale conosco nessa manhã. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai. Amém, Senhor. 1 Timóteo 1, verso 18 até o 20, diz o seguinte: esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontra-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Paulo aqui está dando uma instrução muito importante. Ele está demonstrando aqui uma preocupação muito grande com Timóteo, que era não apenas um jovem pastor, mas um filho na fé do apóstolo Paulo. E Paulo aqui faz um apelo para ele: olha, Timóteo, continua aí combatendo o bom combate, conservando a boa consciência, certo? Conservando a sua fé. Porque alguns homens importantes, pessoas que foram levantadas por Deus, que o evangelho tocou o coração delas, como ele cita aqui 2 exemplos, né? Alexandre e Himeneu, vieram a naufragar na fé. Então Paulo aqui está demonstrando uma preocupação muito válida. É muito comum nos nossos dias pessoas naufragarem na fé, abandonarem a fé, terem a sua fé esfriada, abalada e muitas vezes naufragarem. A gente vai falar um pouquinho nessa manhã sobre os naufrágios na fé. Veja, Satanás, ao longo da história, ele volta os seus ataques, as suas artimanhas contra aqueles que aceitaram o evangelho. Esses são o alvo principal do inimigo. E ele utiliza-se de muitas formas para tentar derrubar todos quantos ele puder. E a gente tem visto ao longo da história muitas pessoas simples às vezes, que não têm assim uma grande expressão, mas que são importantes, lógico, abandonarem a fé, saírem, pessoas anônimas que a gente nem vê entrar direito e já saíram, permanecem pouco tempo e já saem. Nós vemos também pessoas ao longo da história assim, importantes, no sentido de que eram líderes, exemplo para muita gente, também apostatar na fé. E a gente conhece a história de alguns que foi assim um trauma para o movimento adventista. Uma das pessoas, um dos grandes líderes que a igreja adventista já teve, pioneiro inclusive, que abandonou a fé, que acabou naufragando na fé, era um espetáculo a vida dele, o ministério dele, e que ele acabou se afastando na fé. É uma pessoa, um doutor chamado John Harvey Kellogg. Esse camarada, eu estudei bastante a história dele quando estava fazendo faculdade. E esse ano a gente teve o privilégio, eu digo que realizei um sonho de fazer uma viagem para uma cidade que foi um dos berços do movimento adventista nos Estados Unidos, a cidade de Battle Creek.
E para mim foi um sonho, né? Eu nunca tinha saído, aqui no Brasil, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, fui estudar em São Paulo, fazer teologia, nunca tinha passado dali. E a gente entrou no avião, quase morri do coração até chegar lá. Ficava assim, pedindo para me beliscar, para ver se eu estava acordado. Fiz essa viagem, né? E eu conheci ali, então, essa cidade de Battle Creek, que é um dos berços do Adventismo. Foi onde começou uma das importantes obras da igreja, que é a obra de saúde. Essa cidade tinha ali um hospital, o sanatório de Battle Creek, que era bem pequeno, mas que se transformou numa coisa muito famosa, numa instituição muito famosa. Eu trouxe uma foto para vocês aqui da época. Uma foto não, é um retrato de como era esse hospital nessa cidade de Battle Creek. Ele era muito grande, certo? Vinha gente do mundo todo e fica nessa cidade, que é uma cidade pequenininha, que ali foi um dos berços, tinha uma vila adventista ali que se criou, aonde começou também a primeira escola, e esse era o primeiro hospital. Então a gente esteve lá, e eu tirei a foto aqui do que sobrou desse prédio, que é só essa parte da frente aqui. A parte de trás já não existe mais, porque pegou fogo por uma série de motivos lá no passado, mas tem hoje ali, não é mais da igreja, é um prédio comercial, mas eu tive o privilégio de ver isso com meus olhos, está aqui a foto. E lá nessa cidade também tem uma espécie de um memorial ou um museu do Dr. Kellogg, que foi um líder assim muito. Tira até uma foto com ele, né? É ali não é uma escultura, uma foto dele em tamanho real. Eu tive o privilégio de tirar a foto ali do lado dele, né? Mas a gente conheceu ali um pouquinho da história dele, como ele foi assim uma bênção, e infelizmente como ele acabou naufragando na fé, né? A gente conheceu ali também o cemitério onde ele está sepultado, e ali a gente tem as duas sepulturas, a dele e a do irmão dele. Ele foi médico, o irmão dele trabalhava no almoxarifado do hospital, mas os dois juntos criaram a receita dos flocos de milho, que a gente chama aí os famosos sucrilhos, e o irmão dele é quem patenteou a marca, na verdade passou a perna nele, roubou dele, e depois criou a companhia Kellogg. E você tem ali a sepultura pode voltar? Do outro irmão tem o símbolo ali que a gente conhece, a letra K ali da Kellogg, né? Então a gente teve o privilégio de conhecer. É só para vocês entenderem um pouquinho, contextualizar, quem foi o Dr. Kellogg, o que ele fez de tão importante, né? Na verdade, o Dr. Kellogg nasceu em 1852, ele estudou medicina ali na cidade de Nova York, inclusive ele foi patrocinado, ajudado muito por Ellen White e o esposo dela, Tiago White. Eles ajudaram, custearam os estudos, porque ele era um jovem muito promissor, era considerado por muitos um gênio, e ele se formou ali com 23 anos de idade. Em 1875 ele começou a trabalhar nesse sanatório de Battle Creek. Era um hospital pequeno, um centro pequeno, e ele em 1876, um ano após iniciar o seu trabalho, ele se transformou no diretor daquele sanatório. E nas mãos dele isso cresceu de uma maneira muito grande. Ele era assim um médico fantástico. Ele conseguiu alcançar um recorde de cirurgias abdominais sem nenhum único óbito, que nenhum outro doutor conseguiu quebrar até hoje. Ele era um médico assim excelente. Ele também era um administrador maravilhoso. Nas mãos dele, o hospital cresceu e atingiu fama mundial, recebendo inclusive pessoas da Europa importantes, alguns príncipes, gente que era atraído ali pela fama, as coisas que tinha, como se tratava a saúde lá. E ele também foi muito conhecido por ser um inventor. Ele inventava, ele conseguia soluções criativas para problemas. E algumas das invenções dele são usadas até hoje, a gente nem faz ideia que foi ele que inventou. Por exemplo, pode colocar a próxima foto. Eu trouxe três. Uma delas foi o floco de milho, né, o sucrilhos, que eu já citei, que se popularizou, mas ele inventou numa época que o hospital estava com crise. E os pães que eles usavam ali, torrados, quebraram muitas dentaduras de pessoas que estavam no hospital. Ele procurou uma solução e achou, se popularizou, e hoje está aí em todo mundo, né, fazendo parte do café da manhã das pessoas. Ele que inventou a cadeira de balanço, não sei se você sabia, coisa simples, mas que
ele criou ali para o pessoal relaxar. E lá no museu, a gente tirou essa foto aqui, essa que está maior. Ali é um equipamento, vários equipamentos que ele usava para o pessoal se exercitar. Era muito frio no inverno, então eles se exercitavam dentro, ali numa espécie de academia. Só que não existia isso na época. E ele fez um aparelho ali que a pessoa remava, parecendo um barco, né? A remo, e que hoje você vai nas academias e você tem isso, né? O remo. E se popularizou outros equipamentos ali também. Então ele era muito assim inteligente, era considerado um gênio, tinha os 2 hemisférios da mente, do cérebro desenvolvidos. A gente até gravou um vídeo de uma das invenções dele que está lá em exposição e até hoje funciona. O pastor Vitor, né, não está aqui, então vou colocar ele pagar mico. Dá uma olhadinha no vídeo aí, eu já explico o que é. Pode colocar. É uma cadeira que vibra, que ele fez para intestino, para quem tinha intestino preso. Olha só, ele tá bem feliz ali, né? A cadeira tá fazendo uma massagem bem legal. O rapaz que estava falando para a gente disse, olha, cuidado que depois você vai ao banheiro, né? Então essa é uma invenção que está lá até hoje, né? Bem legal. Infelizmente, esse doutor aí, ele acabou naufragando na fé. O que levou ele a naufragar na fé? O que aconteceu com ele? Primeiro passo, a primeira coisa que fez ele se revoltar ou se afastar de Deus foi o orgulho. Ele era tão bom que ele começou a pensar, sabe, que ele era um pouquinho mais do que os outros. É uma história velha, conhecida já do orgulho, né? Ele começou a ter contato com algumas ideias filosóficas chamada panteísmo, que acredita que não existe um Deus pessoal, mas que existe um Deus que está em tudo, na natureza. E ele chegou a dizer que as ações criativas dele eram ações de Deus, como se ele fosse uma espécie de Deus também, de tão orgulhoso que ele ficou. Ele também ficou ambicioso em ver o hospital crescendo, e ele sentiu o desejo de se apossar, e foi o que acabou até acontecendo mais à frente. Além disso, contendas com a administração da igreja, espírito crítico, problemas de relacionamento, até que ele veio a naufragar na fé. Foi desligado do hall de membros da igreja, morreu sozinho, e o irmão dele ainda passou a perna, roubou ali uma das invenções que se popularizou. Infelizmente. O que leva uma pessoa a se afastar da fé? O que leva uma pessoa a abandonar a fé? Por que pessoas saem? Por que pessoas deixam a igreja todos os dias? Pessoas que a gente via aí vibrando forte. Por quê? Pessoas que quando aceitaram o batismo estavam radiantes. Por quê? Eu queria lembrar de uma história ou uma parábola que Jesus contou, em que Jesus tentou explicar para a gente o que leva uma pessoa a se afastar da fé, a naufragar na fé. É a parábola que está lá em Mateus 13. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus 13. Do verso 3 até o verso 9. A gente vai dar uma olhada nessa parábola. E a gente vai buscar em Jesus aqui a resposta. O apóstolo Paulo faz um alerta. Quem está em pé, cuide para que não caia. E eu preciso analisar a minha vida. Eu preciso vigiar. Se eu estou em pé, cuide para que não caia. O que leva uma pessoa a se afastar de Deus, a naufragar na fé? Jesus respondeu nessa parábola aí. É a famosa parábola do semeador. Lembra? Vamos dar uma olhadinha. E Jesus aqui mostra 3 motivos. Eu vou dizer aqui que são os 3 grandes motivos pelo qual as pessoas abandonam a fé ou naufragam na fé. E aí você vai ter ferramentas para analisar a sua vida e para ficar alerta, para que se você está em pé, cuide para que não caia. Vamos ler? Do verso 3 até o 9. Diz o seguinte: E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: Certo semeador saiu a semear.
E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma semente produzindo a 100, a outra a 60, e ainda outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui Jesus, ele compara a vinda dele a esse mundo, a saída de um agricultor para semear a semente, para plantar a semente. Lá na época de Jesus, as pessoas geralmente, elas jogavam a semente, às vezes com animais, andando ali e caindo de uma bolsa. Às vezes a pessoa mesmo ia jogando a semente, para depois mexer a terra ou arar a terra. Era um processo muito difícil, então se fazia lá de forma bem rudimentar. E era comum então as sementes caírem em todos os tipos de solo e ficarem em todos os tipos de maneira. Jesus então vai explicando, ele diz, olha, existem 3 tipos de semente, que por 3 motivos, elas acabaram germinando, certo? Elas acabaram sendo lançadas, foram lançadas, mas morreram. Mas minguaram. E explicando essa parábola, Jesus então mostra para a gente 3 grandes motivos que fazem pessoas abandonar a fé. Vamos dar uma olhada nesses 3 motivos, um pouco mais de perto, um pouco mais detido. A primeira semente, Jesus explica, é aquelas que caíram à beira do caminho. Esse caminho aqui eram as trilhas onde os agricultores passavam para cuidar ali das lavouras e para andar, adubar, para fazer o trabalho diário. Então, algumas sementes ficavam à beira desse caminho. E Jesus vai explicar o seguinte, essas sementes, elas ficavam expostas. Essa semente vinha os pássaros e levavam essa semente embora. Elas nem chegavam a penetrar na terra. Elas eram lançadas e ficavam ali expostas, pássaro vinha e levava embora. Nem conseguia se firmar, nem conseguia ali germinar, fincar raízes. Que tipo de semente é essa, né? Lógico, a semente aqui é o evangelho, o coração é o nosso solo. Que tipo de solo é esse? Qual é o problema que envolve essa semente? O próprio Jesus vai explicar lá no verso 19. Ele diz assim, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que Jesus está explicando aqui? Essas pessoas são aquelas que ouvem a palavra, mas de alguma forma elas não compreendem direito, não se aprofundam nela. O maligno vem, coloca outras ideias e essa pessoa acaba sendo levada por essas outras falsas ideias. Aqui a gente encontra o primeiro motivo pelo qual pessoas abandonam a fé. E o primeiro motivo, eu vou chamar aqui de conhecimento superficial da palavra de Deus. A gente vive na era hoje do sentimento. A gente não vive mais na era do conhecimento, de investigar, de ir a fundo, de tentar entender os porquês. A gente vive na era do, eu me sinto bem, eu achei legal, eu gostei, eu fui bem recebido, tá legal. E poucas pessoas buscam um aprofundamento da palavra. E têm um conhecimento apenas superficial. Não é isso que acontece? Eu lembro que quando eu fui para essa viagem, lá, conhecer ali a cidade de Battle Creek, a gente teve que tirar o visto, né? E a moça fez uma pergunta para mim, quando eu falei que era pastora adventista. Ela disse, tá bom, vou fazer só uma pergunta para você. Se você acertar, eu te dou o visto. Sabe o que ela perguntou para mim? Você é pastora adventista, né? Qual é o 4º mandamento? Aí eu fiquei pensando, será que ela está me tirando? Alguém tinha me avisado. Não, se perguntar, responde. Aí eu na hora já dei, né?
Lembra-te do dia de sábado. Aí depois eu fiquei pensando, caramba, olha a pergunta que ela me fez. Para ela me fazer essa pergunta, é possível que ela tenha feito isso para algum adventista e ele não soube responder. Ou seja, tem gente que não sabe nem qual é o quarto mandamento. Não conhece a palavra. Não se aprofunda, não entende, não sabe da razão da fé. A gente vive numa era hoje onde, infelizmente, a gente vê notícias de vez em quando. Não sei se você já ouviu. Fulano estava na igreja, se batizou, mas aí foi para a igreja, com todo respeito, né? Com todo carinho aos católicos, mas foi para a igreja católica, foi para a igreja, foi para o espiritismo. Ex-adventistas saindo da igreja, indo para catolicismo, espiritismo, congregação cristã, com todo carinho com essas denominações. Mas a gente não via isso antes, não é? E por quê? Porque falta um aprofundamento da palavra de Deus. Deixa eu perguntar para você. Você sabe manusear a Bíblia? Se alguém viesse fazer uma pergunta difícil para você, você saberia responder essa pessoa com textos, com argumentos palpáveis? Você saberia? Muitas pessoas, jovens, vão para a faculdade, vê um professor soltando qualquer argumento e já abalam, tem a sua fé abalada. Outras pessoas ouvem um programa de televisão, ouvem os argumentos hoje pós-modernos, né? Ideologia de gênero, homossexualismo, e aí vai. E a gente não sabe a base do que a gente crê. Falta aprofundamento na palavra de Deus. Esse tipo de solo é aquele solo que a semente fica exposta. O inimigo vem com uma artimanha simples, com um argumento simples, e essa pessoa não tem base, não tem um aprofundamento no conhecimento da palavra. É superficial, está na superfície. E o inimigo acaba levando essas pessoas. Você conhece alguém assim? Que já abandonou a fé por causa disso? Querido, aqui você tem que fazer um exame na tua vida. Quão aprofundado é o teu conhecimento na palavra de Deus? Não vou fazer teste, fica tranquilo, tá? Mas aí vem o segundo motivo. São as sementes que caem no solo. Solo rochoso, tá? Jesus vai explicar o que é isso. Grande parte do solo da Judéia tinha ali uma camada fina de terra e pedra por baixo. Então era comum acontecer de semente cair nesse solo pedregoso. Tinha uma camadinha de terra, ela germinava, nascia, mas ela não conseguia criar raízes. O sol vinha, secava e ela morria. Aí Jesus vai explicar ali no versículo 19 ao 21. Quem são essas pessoas? Que problema é esse? 13, 19 a 21. Ou melhor, desculpa. Aqui é do verso 20. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo abandona. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte: essa semente são aquelas pessoas que elas ouvem a palavra, elas entendem, elas compreendem, mas quando vem a provação, quando vem a perseguição, elas não têm suporte, elas não têm raiz, elas não têm assim uma sustentação, e elas acabam nascendo, certo? Mas morrem quando vem a provação e a perseguição. Do que Jesus está falando aqui? Qual seria o problema envolvido que faz esse tipo de semente morrer? Veja que o problema não é conhecimento, eles ouviram, eles entenderam. O problema aqui é que não teve raiz, suporte. O que dá suporte para uma pessoa na igreja? O que ajuda a gente no momento de perseguição, de crise, de angústia? Relacionamentos. Sabia? Tem uma pesquisa que diz o seguinte, que uma pessoa que se converte, se ela não fizer 8 amigos no primeiro ano, não conseguir fazer pelo menos 8 conexões, ela tem muita chance de abandonar a fé. Ela precisa de ter amigos, pessoas que conhecem a vida dela, que se importam com ela. Ela precisa se envolver num grupo de amigos, criar conexões. Porque se ela não fizer isso, quando vier a perseguição, quando vier a aprovação, ela vai estar sozinha. E um cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta com facilidade. Ele precisa ter gente na volta dele. Você percebe?
Então aqui eu diria o seguinte: qual é o segundo motivo pelo qual pessoas abandonam a fé? Eu vou dizer assim, ó: falta de relacionamento ou problemas de relacionamento. Vamos lá. Relacionamentos, problemas na questão de relacionamentos interpessoais. Pode ser a falta dele, ou pode ser os problemas que surgem a partir dos relacionamentos. Numa igreja onde nós estamos aí conhecendo e nos envolvendo com as pessoas, é comum acontecerem de vez em quando algum tipo de mágoa, às vezes situações onde acontecem briguinhas, fofoca, porque nós somos seres egoístas, orgulhosos, somos assim, alguns com um complexo de superioridade, outros com um complexo de inferioridade, e ao nos relacionarmos, podem surgir também os problemas de relacionamento. Muitas pessoas abandonam a fé por causa desses problemas de relacionamento, ou porque estão só, ou porque tiveram algum problema, se magoaram, ouviram alguém falar alguma coisa que não gostou, alguém olhou de um jeito que essa pessoa não gostou. Então esse é o segundo motivo pelo qual pessoas abandonam muito a fé. Ou seja, queridos, nós precisamos também, aqui, para a gente não cair nesse problema, a gente precisa criar uma rede de amigos. Mas não só isso, a gente precisa aprender a amar o irmão, quem está do lado. A olhar para essas coisinhas que surgem como corriqueiras normais do coração humano e aprender a se colocar no lugar do outro, aprender a olhar o outro com amor e a entender que todo mundo tem defeitos, que todo mundo tem problemas e que nós estamos todos juntos num hospital só, buscando a cura que é Jesus. Entende? Então assim, vou perguntar para você: quantos amigos você tem aqui na igreja? Você consegue encher uma mão? Ou duas mãos? Amigos, assim que você sabe que pode contar? É por isso que a gente tem na igreja classes de escola sabatina, pequenos grupos. Temos aqui um ministério chamado Raízes para isso. Temos aqui muitos ministérios para que a gente possa se envolver, criar amizade, fazer amizade com as pessoas. Agora vem uma pergunta: você ama os teus amigos? Os teus irmãos? Como que você olha para o outro? Como alguém semelhante a você, cheio de defeitos também, e que precisa de misericórdia? Agora esse amor é só Jesus que pode dar. Se você não tem, você tem que pedir a Deus, porque em algum momento vai acontecer algum probleminha, se você não tiver esse amor pelo outro irmão. E o terceiro problema, terceiro motivo pelo qual pessoas abandonam a fé. Aí Jesus vai falar das sementes que caem entre os... Oi? Pastor Paulo disse que estava meio assim sonolento, acho que está mesmo. Me ajuda aí. A semente que cai entre os espinhos, ok. A semente que cai entre os espinhos também era algo comum acontecer, porque antes de semear a semente e lavrar a terra, geralmente eles colocavam fogo naquele mato que tinha geralmente muito espinho, abrolhos, cardos. E esse fogo matava muito espinho, mas você sabe que espinho é uma erva daninha. E muitas sementes que eram lançadas ali entre esses espinhos, que assim, entre aspas, já estavam mortos, eles acabavam revivendo e sufocando a planta. E aí Jesus vai explicar quem é esse tipo de pessoa, que problema é esse que afasta pessoas da fé. Lá no verso 22, ele diz assim, ó: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então Jesus está dizendo o seguinte: essas pessoas aqui, esse solo do coração é aquele que ouve a palavra com alegria, que recebe, que se entrega, mas que os cuidados dessa vida, as seduções desse mundo, fazem sufocar. O que Jesus está falando aqui? Aqui entra o terceiro problema pelo qual muitas pessoas abandonam a fé. Anota aí. Eu vou dizer e vou chamar esse problema de conhecimento não santificado. O que é o conhecimento não santificado? Conhece, entende, sabe o que é para viver, mas não é vivido na prática.
é só um conhecimento intelectual. Entende a Bíblia, conhece a Bíblia, mas no dia a dia, no estilo de vida, nos comportamentos, no trabalho, na faculdade, em casa, no dia a dia, não vive a mensagem. É aquele tipo de pessoa que vive dividida. Vai à igreja, acha gostoso, legal, um culto muito bom, sente falta de ir ao culto, gosta de cantar, gosta de estar ali. Mas que saiu da igreja, a vida é outra. Sabe? Separa a vida em duas. Quando eu estou na igreja, ok. Agora quando eu estou fora, aí é minha vida, meu trabalho, meus compromissos. É aquele tipo de pessoa que vive em cima do muro, sabe? A igreja, ela é apenas um costume, é apenas algo a mais na vida, um elemento a mais. Mas lá fora, ela vive como se fosse alguém simplesmente desse mundo, pensando simplesmente nas coisas daqui, aproveitando as coisas daqui, focada nas coisas daqui, nas seduções, nas riquezas. Quando falo riquezas, não estou falando só de dinheiro, estou falando de todas as luzes que esse mundo oferece. É aquele tipo de pessoa, de membro de igreja, que ele é um consumidor. Ele vem à igreja, ele consome os programas, os serviços que a igreja tem, mas que lá fora não tem compromisso com Jesus. Não é um discípulo comprometido. Entende? Mas tem um problema ainda mais grave, dentro do conhecimento não santificado, que são aquelas pessoas que, assim, elas têm uma aparência de cristão, elas são envolvidas, elas têm cargos, elas são líderes na igreja, mas elas trazem dentro do coração delas as seduções do mundo aqui para dentro da igreja. O que eu quero dizer? São aquelas pessoas que trazem desejo de fama, desejo de status, que criam intrigas, fofocas para conseguir ganhar atenção. Pessoas que criam dissensões, desentendimentos, que têm um espírito crítico, que gostam de falar pelas costas. Elas trazem o estilo de vida, os desejos do mundo aqui para dentro da igreja. Ou seja, elas estão divididas do mesmo jeito. Entende? Essas pessoas, infelizmente, uma hora ou outra, elas vão sufocar. Conhecimento santificado é conhecimento, entender a palavra, mas comprometimento. É viver, é praticar os princípios do reino de Deus quando se está no trabalho, quando se está na faculdade, quando se está na rua, no parque, quando se está no momento de lazer, quando se está sozinho. É viver como um discípulo, como um estilo de vida de um discípulo, entende? Isso é conhecimento santificado. E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você é um discípulo? Você se sente um discípulo de Jesus? Ou você também está em cima do muro, um pouco dividido entre a vida religiosa e a vida secular? Infelizmente, queridos, conhecimento não santificado é o espinho que vai sufocando. E essas, infelizmente, pessoas acabam naufragando na fé também. Em resumo, quais são os 3 grandes problemas que afastam pessoas da fé? Conhecimento superficial da verdade. Problemas de relacionamento interpessoal, ou a falta dele. E o terceiro ponto, conhecimento não santificado. Uma receita simples para você vencer isso, porque Jesus vai dizer o seguinte: algumas sementes caíram na terra boa, num coração fértil, e elas produziram a 100, a 60 e a 30, e isso é uma produção magnífica, porque o normal era uma semente para 10, e Jesus está dizendo, esses aqui, eles foram tão, poderosos, que eles frutificaram muito, mas muito, produziram muitos frutos. Quem não quer ter uma vida assim? Quem não quer ser um cristão assim? Quem não quer ser um discípulo que produz muitos frutos? Quem? O que eu faço, pastor? 3 dicas muito simples, que a gente acabou de ver elas, mas eu quero resumir aqui elas. Primeira delas, priorize Jesus. Mateus 6, verso 33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus
e as outras coisas serão. Se você não quer naufragar na fé, você precisa priorizar Jesus. Buscar Ele na primeira hora do seu dia. Desenvolver um conhecimento profundo da palavra de Deus. Investigar. Você precisa ter uma intimidade com Jesus. Querido, se você tiver isso, não tem tempestade que te abale. Você precisa fazer uma segunda coisa, resistir ao diabo. Em Tiago 4, verso 7, diz assim, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando vem a solidão, quando vem o sentimento, quando vem problemas interpessoais, quando surgem discórdias entre irmãos, enfim, o que você precisa fazer? Resistir ao diabo. A gente precisa resistir e ele vai fugir de nós. Entenda que essas intrigas, essas coisas, é o inimigo que semeia. Então não é contra a pessoa que você tem problema, é contra Satanás mesmo, e eu preciso resistir a ele. Quando surge sentimento de descontentamento, todo tipo de sentimento ruim, resista ao diabo, é ele que colocou. Não foi o outro. O outro tem defeito, está no mesmo barco que você, foi o diabo que está usando aquilo para te afastar. Então resista ao diabo. Entende? E agora vem a terceira dica e última. Pratique aquilo que você conhece. Lá em Mateus 7, 24 a 29, Jesus, ele fecha o sermão da montanha dizendo assim, existem 2 fundamentos, você pode construir até a sua casa sobre a areia. Se você construir sobre a areia, quando vier a chuva, a casa vai desabar. Mas se você construir essa casa sobre a rocha, vai vir a chuva e você vai ficar firme. E ele diz, quem constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Viver como um discípulo, levar o meu conhecimento para o meu dia a dia, para o meu andar, para o meu caminhar, para o meu ambiente de trabalho, de escola, de família, de casa, de entretenimento, enfim, em todos os lugares. E aí, querido, como discípulo, você não vai naufragar na fé. Para terminar, eu lembro de um texto da Bíblia. Um texto da Bíblia. Que diz assim, 1 Pedro 5, verso 8. O diabo anda em derredor, procurando alguém para devorar. Existe um inimigo, um adversário que anda rondando, procurando alguém para devorar. E eu uma vez ouvi uma história de um pastor que foi missionário na África, e ele me fez entender melhor esse texto. Ele disse que posou ali numa casa de um fazendeiro, muito no interior, onde tinha muitos leões, um ambiente bem selvagem. E como ele tinha alguns animais domésticos, ele fazia ali uma espécie de aprisco com toras de madeira, com madeiras assim bem fortes, um cercado, aquelas madeiras fincadas, e de noite o animal tinha que dormir ali dentro, porque senão o leão, ele comia, lógico, caçava. Então ele conta a técnica que o leão usava naquela circunstância para conseguir comer ali a vaca, o boi, o cavalo. E ele disse que nessa fazenda, aquele homem tinha ali algumas vacas e tinha um burrinho. E toda noite colocava esses animais nesse cercado. Mas lá de madrugada, eles ouviam o rugido do leão. O leão vinha e ficava em volta daquele cercado, não fazia nada, só fazia uma coisa, rugia. Só que eu não sei se você já ouviu, talvez, aí em vídeo, enfim, na internet, o rugido do leão, no zoológico, né? É um negócio amedrontador. E o leão ficava na volta do aprisco ali, rugindo. E aquilo ia causando um pânico tão grande nas vacas, que elas ficavam desesperadas. Sabe qual que era o instinto delas? Se bater desesperadamente contra aquelas madeiras. Mas a história conta que aquele burrinho ficava quieto, ficava parado. E as vacas começavam a se bater, e de repente uma das madeiras começou a se soltar ali. E quando abria uma espécie de abertura, tinha ali uma espécie de uma porta, a vaca de tanto se bater, caía aquela madeira, ela saía correndo. E aí quem pegava ela?
o leão. Mas ele disse que o burrinho daquele homem não saía. E naquela noite que ele estava lá, a vaca saiu, o leão caçou, mas o burrinho disse: eu não vou sair daqui de dentro, eu vou ficar aqui. E ele ficou na porta, com as patas viradas para fora. E quando o leão vinha, ele dava as patadas com toda a força que ele podia. Mas ele não saía do aprisco. Ele não saía do aprisco. Acho que o burrinho ficava olhando para aquela vaca e dizia: acho que o burro não sou eu. E eu fiquei pensando assim, sabe, queridos, o inimigo ele é um leão que fica rugindo, tramando artimanhas, para que a gente saia do aprisco, para que a gente abandone o aprisco. Mas fora do aprisco ele está ali, e quando ele entra, filho, quando a gente sai do aprisco, ele devora. Eu não sei se você está com uma vida bem tranquila, talvez o rugido do leão esteja bem longe para você. Está baixinho, você nem está com medo, a tua vida está boa, a tua experiência cristã está agradável. Eu quero dizer o seguinte, olha, o leão está ali fora, esperando sair para agarrar você. Mas pode ser que nessa manhã tenha outros tipos de pessoa. Talvez alguém aqui que o rugido do leão está muito alto. E você está com medo, está acontecendo coisas que estão te fazendo desistir, desanimar da fé. Quem sabe tentações lá fora, problemas pessoais. Filho, se você sair, o leão está ali fora. O lugar seguro é dentro do aprisco. Mas pode ser que tenha alguém que já saiu aqui nessa manhã. Já saiu do aprisco. Está lá fora. Mas se o leão ainda não te pegou, Deus está te cuidando. Volta para o aprisco, lá fora é perigoso. Porque o leão está lá. E ele quer devorar. Nessa manhã nós temos algumas pessoas que decidiram entrar no aprisco. Decidiram entregar a vida a Jesus, porque esse é o único lugar seguro, nos braços de Jesus. Com a vida entregue nos braços dele. E nessa manhã eu recebo aqui os pastores, pastor Paulo, pastor Walter, pastor Provost. E eu quero chamar o seu José Antônio de Carvalho e a Paula. Eles também são pessoas que estiveram no aprisco do Senhor. O seu José frequentava a igreja adventista da promessa. E hoje ele está se batizando aqui, depois de estudar a Bíblia. A Paula, ela foi batizada já na igreja, ouviu o rugido do leão, se afastou. Mas junto com o seu José, nessa manhã, ela retorna para os braços de Jesus. E esse é o lugar mais seguro. Esse é o único lugar seguro do universo. É nos braços de Jesus, é no aprisco de Jesus. Nós vamos então batizá-los nessa manhã para a remissão dos pecados e para esse retorno, para a honra e glória de Deus. Pai querido, aqui nós estamos com o seu José e a Paula, 2 filhos teus, que nessa manhã eles entendem que fora do aprisco, Senhor, existe um leão lá fora querendo devorar, e eles entenderam que o único lugar seguro é nos teus braços. Por isso eles entram nesse tanque para assumir um compromisso contigo, para deixar uma vida de pecado para trás, para entregar o coração, Senhor Deus, nas tuas mãos, para começar uma nova vida. E aqui, Senhor Deus, os pastores, pastor Paulo, pastor Walter, seguindo a ordem do mestre, para a remissão dos pecados deles, para que eles nasçam para uma nova vida. Eles os batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Se quiser dar uma salva de palmas. Eu quero chamar também, nessa manhã, o Mauro e a Luciana. O Mauro está muito feliz. E olha, eu também estou muito feliz, viu, Mauro? A gente tem acompanhado ali, desde a primeira vinda deles aqui à igreja. Eles têm 2 filhinhas, quer dizer, uma filhona já, que é a Carol, e uma filhinha que está aqui bem bonitinha aqui na frente também. Elas começaram a estudar na escola adventista,
a Carol entrou no clube de desbravadores, se batizou. E depois disso, os dois começaram a cogitar de se aproximar de Jesus e a família toda se entregar aos pés de Jesus. E a Carol ali foi a luz que Deus usou para entrar nessa casa. E após estudar a Bíblia, muitos combates internos com Deus, mas uma decisão firme de se entregar os dois juntos nessa manhã. A Luciana e o Mauro entregam a vida a Jesus. Deus abençoe. Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu sei que o inimigo não queria que isso acontecesse. A Luciana há poucos dias sofreu um acidente. O inimigo tentou tirar a vida dela, depois dela ter decidido ao batismo. Mas Deus é mais forte. E nessa manhã, para o passado ficar para trás e para começar uma nova vida, nós vamos nos batizar. Vamos orar? Pai querido, aqui estão teus filhos, o Mauro e a Luciana. Toma a vida deles nesse momento, Senhor. Eu sei, Pai, que dentro do coração deles existe um turbilhão de sentimentos. Existe todo um processo para chegar até aqui. E só o Espírito Santo sabe o quanto lutou, o quanto trabalhou, o quanto respondeu questões, o quanto protegeu, Senhor Deus, inclusive de perigos de morte. Mas o Senhor venceu. A cruz, mais uma vez, foi eficaz. E esse casal, juntos, selam a sua vida com Jesus nessa manhã, para deixar o passado para trás, para deixar, Senhor Deus, os pecados nessa sepultura aqui, e para nascer para uma nova vida. O pastor Paulo, Senhor Deus, o pastor Provoste os batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. O Ederson está aqui na frente também, que acompanhou eles e está acompanhando no estudo bíblico. Deus abençoe, Ederson, por você estar usando o teu dom também de dar estudos bíblicos e também de acompanhar pessoas ao batismo. Quero chamar outro casal. Esse casal também é uma história linda. O Rafael e a Juliana. Eles são conhecidos aí do pessoal do ECC. Eu sei aqui que o padrinho e a madrinha ali, o Ali, a esposa, estão aqui acompanhando, que são participantes dessa história. A Juliana também é uma adventista, que nasceu nos princípios, conheceu a igreja, mas que teve um tempo afastada. Nesse processo ela conheceu o Rafael. Deus trabalhou muito na vida deles, inclusive utilizando até o sofrimento, perdas, mas foram abraçados aqui por esse ministério da igreja e entenderam que não tem como ficar mais tempo lá fora. O leão está rugindo, o lugar seguro é os braços de Jesus, é uma entrega profunda a Jesus. Por isso nessa manhã nós vamos entregá-los nos braços de Jesus. Parabéns, Juliana, parabéns, Rafael. Santo Deus, aqui estamos nós felizes, muita gente feliz porque acompanhou a história do Rafael e da Juliana. O Senhor nunca os abandonou, Pai. Utilizou lições duras, mas de amor. Eles entenderam, eles compreenderam, Pai. E hoje eles estão voltando, especialmente a Juliana, para o aprisco, e o Rafael entrando de vez por todas, se jogando nos teus braços. E é, Senhor Deus, para que a vida passada seja enterrada agora na sepultura, para que os pecados deles sejam perdoados, para que eles possam nascer para uma nova vida, ter o nome escrito no livro da vida. Que o pastor Paulo e o pastor Walter os batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Parabéns, Juliana, parabéns, Rafael, parabéns, pessoal do ECC, os padrinhos aí, Ali e esposa. Eu quero chamar agora duas lindas meninas, a Maíra e a Maísa. Elas são bem parecidas, né? Duas irmãzinhas que foram aqui acolhidas, atendidas, discipuladas, né, pelo pastor Walter, pela professora Uda. Estudaram a Bíblia e elas entenderam que não precisa ir lá para fora não, que não precisa se aventurar nesse mundo onde o maligno está lá rugindo como um leão. E elas disseram: olha, agora no começo da minha vida eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem um futuro lindo para vocês duas meninas, e é para isso agora que nós vamos entregá-las através do batismo nas mãos do Senhor. Senhor Deus, aqui estão essas duas meninas, Pai, no começo da vida,
a Maísa e a Maíra, entenderam que o único lugar seguro, Senhor Deus, é o teu aprisco, é os teus braços. E elas querem nessa manhã entregar o coraçãozinho delas. Acompanha elas, Senhor Deus, faz delas duas mulheres de Deus, que vivam como discípulas nesse mundo, que façam a diferença, que sejam sempre firmes e inabaláveis. Existem muitas distrações, mas que o Senhor nesse momento possa selar, colocar um anjo, para que sempre acompanhe elas em todos os momentos, protegendo, guardando. Pai, para que elas nasçam agora para Jesus, para que elas tenham um nome escrito no livro da vida. O pastor Walter e o pastor Paulo as batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus seja louvado. Queridos, a gente não pode terminar sem fazer um convite para você. Eu quero chamar a Cíntia aqui. Ela vai cantar mais uma música para nós, para a gente encerrar esse momento. Depois a gente vai para a escola sabatina. Procure uma classe, se envolva. Hoje é sábado, não tenha pressa. Mas para terminar, nós precisamos dar a você a oportunidade de você também tomar uma decisão. Existe alguém aqui nessa manhã que está, quem sabe, um pouco abalado na fé. O leão rugiu tanto, trabalhou de diversas formas, que você se sente longe de Deus, que você se sente, sabe, como se estivesse sozinho. Deus nunca abandona, mas às vezes a gente deixa Ele. Você está se sentindo assim nessa manhã? Filho, fica na porta e dá-lhe coice no leão. Não sai de dentro do aprisco. Diga para Jesus: eu quero ficar aqui nos teus braços, Senhor. É possível que tenha alguém afastado, que está vindo hoje por um convite de alguém, ou alguém que está conhecendo Jesus, estudando a Bíblia, poderia dizer assim: Senhor, eu quero me jogar nos teus braços. É esse o único lugar seguro. Eu quero que o Senhor toque na minha vida, eu quero que o Senhor mexa na minha vida. Eu estou aqui para isso, Senhor. Tem alguém assim nessa manhã? Tem alguém que gostaria de tomar uma decisão e dizer: Senhor, eu quero me jogar nos teus braços, eu quero, sabe, fazer uma declaração para o mundo de que eu quero o Senhor. A Cíntia vai cantar, e você pode vir aqui à frente para a gente orar junto e selar essa decisão. Clamar a Deus para que Ele te acompanhe nessa decisão. Faça desse momento um momento entre você e Deus. Eu vou te dar essa oportunidade. Aproveite. Deixa o Espírito Santo tocar teu coração. Seja sensível. Se você quiser chorar, se você quiser orar, se você quiser, enfim, faça. Deus está te chamando. Ouça a música e deixe Deus falar ao seu coração. Eu vim aqui, Jesus, para receber de ti uma porção maior do teu favor. Não quero receber riquezas nem poder. Eu vim aqui, Jesus, apenas para pedir. Toque em mim, toque em mim, toque em mim, apenas um toque em mim, toque em mim, toque em mim, toque em mim, apenas um toque em mim. Eu vim aqui, Jesus, para receber de ti uma porção maior do teu favor.
Peça a Ele. Toque em mim, toque em mim, toque em mim, apenas um toque em mim, toque em mim, toque em mim, toque em mim, apenas um toque em mim. Toque em mim, Senhor, toque em mim, toque em mim, apenas um toque em mim, toque em mim, toque em mim, toque em mim, apenas um toque em mim. Vamos ficar em pé para a gente orar? Fica em pé. Se você tem esse desejo de hoje dizer: Senhor, eu quero aquecer a minha vida, quero estar pertinho do Senhor, toca no meu coração. Pai querido, aqui estamos nós, Senhor. Nós sabemos que um dia o Senhor nos amou, nos chamou, Senhor Deus, antes do nosso nascimento, não para ficarmos nesse mundo, Senhor, de tantas desilusões, mas para nos prepararmos para voltar para casa. E nesse caminho, Senhor, existe um adversário que ruge, querendo nos devorar, nos afastar, utiliza-se de várias formas, vários meios, mas nessa manhã nós queremos tomar a decisão, Pai, de priorizar o Senhor na nossa vida. Queremos tomar a decisão de sempre resistir ao diabo e de ser um praticante da palavra de Deus. Queremos nos jogar nos Teus braços, Senhor. Toma a nossa vida em Tuas mãos, nos fortalece e nos faz, Senhor Deus, ficar firmes até o dia da Tua volta. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe a todos.